Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui falar rapidamente de alguns temas importantes ligados à condição social. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Big Brother e a sua relação com o, o racismo estrutural. Quando se fala de racismo estrutural, um racismo camuflado, escondido, né, escamoteado, é mais nesse sentido, algo bem sutil, né? E os meios de comunicação, eles sempre criam modelos de estabelecer um tipo de um padrão, né? Esse padrão, na verdade, está muito ligado principalmente a uma indústria cultural que acaba engessando o que é um conceito de beleza, o que é um conceito masculino, feminino. Cria-se um padrão, né? Cria-se bens simbólicos, que inclusive é um tema que o próprio alguns autores da Escola de Frankfurt, né, um grupo de intelectuais, que fez uma análise muito curiosa sobre o termo cultura de massa e sua substituição pela indústria cultural. E numa indústria cultural, que estamos falando aqui dos meios de comunicação, dentre eles a própria TV, né, que é a mídia em si, há uma ideia de massificar um comportamento. Então existem indivíduos que devem ter um tipo de comportamento ou indivíduos que devem ter um padrão de beleza, né? E o programa Big Brother, né, ele tem uma tendência de um racismo estrutural muito sutil, porque se você verificar as pessoas que fazem parte desse programa, normalmente existe um padrão de homens e mulheres dentro de um modelo de um conceito de beleza. Vez ou outra, de repente você vai encontrar alguns indivíduos diferentes. Mas esses indivíduos diferentes, na verdade, eles acabam sendo uma exceção que confirma a regra, né? O que chamou muita atenção dentre todos esses programas, né, foi o ano passado, com a participação de um ator muito bom, mas muito bom mesmo, que é o Babu, né, que o pessoal chama de Babu, que ele, dentro da casa, ele era já, na verdade, um enclave dentro daquela casa, porque as pessoas tinham um padrão, né, de beleza, independentemente da cor da pele, e ele é aquele cara diferente, né? O cara gordo, né? Com os traços que não são afilados, o cabelo não é liso, né? Que começa a falar sobre comunidade, favela, sabe? Começa a falar sobre temas ligados aí no sentido de conscientizar as pessoas da condição social, né? A questão racista, né? Muitas vezes o nosso racismo, nosso próprio racismo, a lá brasileira, que é um racismo muito discreto, ele é muito sutil, diria assim, e por isso muito hipócrita. Então ele começa a falar sobre essas coisas. E isso, para a mídia, é perigoso, porque os meios de comunicação, eles podem promover negros em algumas situações quando eles são estereotipados. Ou o negro ele tem os traços afilados e se enquadra dentro daquele padrão do biotipo da beleza, ou então quando ele é diferente do ponto de vista do biotipo, o cara é gordo, o cara não tem um padrão que a mídia estabelece, ele precisa ser o que? O bolachão, o engraçado, o divertido, né? Então, se ele é, no caso, o negro que é boca suja, fala palavrão, briga com todo mundo, cria polêmica, opa, ele está encarnando, ou ele está, na verdade, encarnando o estereótipo do negro dentro da mídia, que é encarado como ou engraçado, ou um brincalhão, certo? Ou barraqueiro, tá? Ou, na verdade, aquele indivíduo que não deve ser muito enfatizado. Tá? Então fica muito nisso. E esse rapaz ele era o inverso de tudo isso, porque ele mostrava todo um grau de consciência, de debates ligado à questão racial, à questão social, falar muito de favela, de comunidade. Essas coisas incomodam muito, certo? A mídia, a indústria cultural, que quer, na verdade, um indivíduo padronizado dentro de um biotipo,
dentro de um conceito de beleza ou dentro mesmo de um comportamento. O que se espera do negro dentro da mídia é que ele seja o quê? Engraçado, bolachão, brincalhão, boca suja, alguma coisa dessa natureza. Qualquer coisa fora disso não é interessante. Ou que pelo menos esse negro ele tenha na verdade o quê? A ideia do biotipo, rosto afilado, pessoa magra, aquele padrão mais belo, coisas nesse sentido. E ele não se enquadrava em nada disso. Absolutamente. E eu me lembro que na época, né, que aqui em casa as pessoas, apesar de eu não assistir, não sou muito fã, e eu disse para as pessoas assim, olha, ele não vai ganhar. Porque ele não se enquadra dentro daquilo que a mídia quer. Ele não se enquadra dentro daquilo que a mídia abre para o negro. Tá entendendo? A gente fala assim, ele foi eliminado, aí a pessoa vai dizer assim, não, mas quem ganhou foi uma negra, certo? Na verdade, tiraram a bronca. Isso que foi a grande verdade. Eles, para tentar amenizar a coisa, botaram uma negra como uma vencedora, que não era tão popular assim. Mas, por que, na verdade, escolheram essa garota? Primeiro, rosto afilado, magra, jovem e pertencente a uma classe média. Ela é médica. Então aí tá tudo bem. Se eu tiver que eleger um negro, tudo bem, eu vou eleger um negro que tem aquele biotipo, aquele conceito que é massificado, que é determinado por uma mídia de uma indústria cultural. Agora, um cara gordo, de meia idade, com um rosto que não é afilado, um cabelo que não é liso, falando de conscientização racial e social, não, velho, não dá. Esse tipo de gente, sinceramente, ele não entra dentro do modelo da indústria cultural. Então, por isso que eu, dentro da minha tese, da minha singela tese, eu entendo que esse foi um dos grandes responsáveis de ter saído. Então, pode perceber, se você pegar todas as edições do Big Brother, é sempre quase os mesmos biotipos, os mesmos modelos que é já estereotipado, né? Do negro, do branco, da menina bonitinha, da menina jovem, do rapaz bonitinho, é sempre a mesma coisa. Então nós estamos diante de um modelo que ele é industrializado, ele é massificado em grande escala e passa-se esse tipo de coisa para todo mundo. Então a minha ideia é que o que é o Big Brother? Ele, na verdade, representa os interesses e o modelo de uma mídia, de uma grande mídia, né, que tem ainda esse modelo industrializado, massificado. Né? Então, por mais que hoje, por exemplo, ele faça cada vez mais sucesso, principalmente no ano de pandemia como esse, né, o que seria até normal, a gente percebe que os modelos eles se mantêm. E provavelmente, dificilmente quem vai vencer não é alguém que destoa, por exemplo, daquilo que a mídia estabelece, ou um conceito, ou um modelo da menina jovem, do rapaz jovem, bonito, né? E que foge dos padrões de beleza. É muito difícil tu ver uma coisa nesse sentido. Então, os modelos midiáticos eles são assim. E é cada vez mais comum esse tipo de padrão, infelizmente. Mas é uma coisa muito sutil. Né? E todo aquele que foge a tudo isso, todo aquele que é distante desse padrão, normalmente ele é o quê? Ele é marcado, ele é excluído, né? Ou no caso ele vira esse outside, né? Que é aquele indivíduo que é visto como estranho, e por ser estranho deve ser eliminado. É mais ou menos nesse sentido. Então o cara mais popular do ano passado foi o cara eliminado. Quer dizer, existe uma explicação, a minha tese é essa, a minha singela tese é mais ou menos nesse sentido. Então os modelos culturais destacam essa coisa. Então nós estamos diante de um modelo talvez de um racismo estrutural? Sim, porque o racismo estrutural ele é muito sutil, gente. Ele não é uma coisa na cara. Ele é uma coisa naturalizada. Aí lembra o famoso conceito do Pierre Bourdieu, né, da violência simbólica, onde o grotesco, o absurdo, ele é naturalizado e muitas vezes a própria vítima da violência simbólica, ela acaba em algum momento não percebendo, certo? Aliás, em vários momentos ela não percebe que é vítima do processo. Ela não percebe que está sendo discriminada, né? Ela não percebe que está sendo exposta de uma maneira até pejorativa. Então tem muito esse tipo de coisa. Beleza? Pessoal, é isso. Dê uma curtida lá, dê uma like lá na nossa página, dá uma curtida bacana, né? Que tem muito material bacana, legal no nosso canal no YouTube. É isso? Falou, gente. Um abraço. Tchau, tchau.